Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero agora aqui compartilhar com vocês uma pequena reflexão, fazer uma pequena introdução e ver alguns pontos que a gente pode meditar e trazer lições para a vida de um obreiro. E quando eu falo obreiro homem, mulher, aqueles que servem a casa do Senhor. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, que vai falar do chamado de Samuel. Os irmãos sabem que Samuel foi entregue no templo pela sua mãe Ana, que enfrentou aquele processo, por vários anos subiu ao templo, afligida, humilhada, mas ela alcançou o favor de Deus e pôde cantar o seu cântico. O arco dos fortes foi quebrado. Então Ana, assim como ela havia prometido, entregou Samuel ao templo. E Samuel servia ao Senhor perante a Eli. Então tem muitas lições nesse texto para que a gente venha meditar e saber propósito de como estamos servindo, de como devemos servir, de como devemos agir diante as diversidades, dos problemas que se encontram no interior do templo. Tudo isso tem nesse texto. O versículo 1 diz assim: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante a Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. E naqueles dias não havia visão nem manifestação. A palavra de Deus naquele tempo em que Samuel servia diante de Eli, servia a Deus, liderado por Eli. A palavra não era frequente, as visões eram raras. Deus não aparecia para todo mundo. Houve o tempo de silêncio de Deus. Mas Samuel continuava servindo no templo. Algumas pessoas vão falar acerca de como estava a casa de Eli, que estava bagunçada por conta dos seus filhos, que estava garfando as ofertas. Mesmo assim, Samuel servia, independente de como estava o cenário daquele lugar onde ele servia a Deus. Uma outra passagem aqui nesse texto vai falar que lá estava a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representa Deus. Ou seja, Deus estava naquele lugar, mesmo com os filhos de Eli garfando as ofertas, mesmo Eli já com a sua visão embaçada, praticamente cego, mas Deus ainda estava lá naquele templo. E tinha Samuel servindo, mediante a todo esse contexto, esse caos, Samuel servia ao Senhor. A palavra de Deus não era frequente, não se tinha o acesso como se tem hoje, mas Samuel continuava servindo ao Senhor. Não se havia livros como existe hoje. Não se havia facilidade de você estudar em casa mediante a um vídeo. Não tinha essa facilidade, mas Samuel servia ao Senhor. Um outro detalhe aqui vai dizer que Samuel ainda era jovem. Tem pessoas que têm uma visão que só quem serve no templo, só quem serve ao Senhor são pessoas mais velhas, maduras. Mas o jovem Samuel já servia ao Senhor. Uma outra coisa que há nesse texto é que vai falar aqui no versículo de número 2, e sucedeu que naqueles dias, estendendo Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer,
que não podia mais ver. Versículo de número 3 diz assim: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca da aliança, a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. É nesse momento em que Deus vai chamar Samuel. Agora, entenda que uma das palavras-chave aqui está: antes que a lâmpada de Deus apagasse, Deus chamou a Samuel. A lâmpada de Deus representa uma continuação, ordem essa que foi dada lá atrás, no passado, na época de Moisés, não lembro agora se é em Êxodo ou em Números, que o povo, os filhos de Israel continuasse ali, o povo de Deus continuasse colocando azeite e óleo nas lamparinas para que ela permanecesse acesa continuamente, ou seja, perpetualmente. A lâmpada de Deus não podia se apagar. Ela representa o Espírito de Deus e o Espírito de Deus não pode se apagar. A chama não pode se apagar. Mas Eli, nesse período, está negligente. Está com sua visão embaçada, praticamente cego, cansado. E vendo Deus essa necessidade, ele agora chama Samuel, antes que a lâmpada de Deus, porque Deus não vai chamar ninguém depois que a lâmpada apagar, porque a lâmpada dele não pode se apagar. É quando aquele obreiro, aquele líder estiver cansado, estiver sem força, querendo desistir, ou sem visão, ou negligente com a obra, antes que aconteça alguma coisa, Deus vai fazer com que a lâmpada dele permaneça acesa. E como Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso chamando o outro. Quando você não quiser mais fazer, Deus pega outro e coloca no seu lugar. Quando você não quiser mais cantar, Deus pega outro e bota no seu lugar. Quando você não quiser pregar, quando você não quiser evangelizar, quando você não quiser fazer, Deus pega outro antes que a lâmpada dele se apague e coloca no lugar. E aqui estão algumas lições. Ele era jovem. Jovem também serve ao Senhor. Serve e não serve de qualquer jeito. Ele serve diante um líder. E o seu pastor era Eli. E quando Deus chamou ele, por várias vezes ele foi no quarto de Eli. Porque todo liderado, ele conhece a voz do seu pastor. E a voz do seu pastor é a voz de Deus. Mesmo Eli, com sua visão cega, ele foi até o Eli perguntar o que é que ele estava lhe chamando. E Eli, ainda com sua visão cega, lhe deu a direção. Sabe aquela coisa que tem muita gente pegando este versículo que Eli estava com a visão cega e usa para líderes que não tomou decisões acertadas e coloca ele nesse cenário? Pessoas que provavelmente não leram o texto com mais profundidade, não passou pelo texto devagar. Por quê, pastor? Porque Eli estava, de fato, com a visão cega, mas ele permanecia com a conexão no céu. Ele permanecia com seu ouvido aberto. A verdade é que ele entende e ele tem a experiência, a maturidade espiritual de entender que era Deus que estava chamando o profeta Samuel para agora ser profeta. E diz a ele: vai para o teu quarto, deita, e quando te chamarem, tu diz: eis-me aqui, Senhor. A direção de Eli foi muito importante para Samuel. E Samuel não servia da forma que queria, não servia por conta própria. Ele servia ao Senhor, está claro no texto, diante de Eli. Não se serve como você quer, da forma que você quer. Você serve mediante a uma direção. E direção essa que vem do céu, que é dada por alguém aqui na terra. Aleluia. E assim fez Samuel. Samuel agora tem o chamado de profeta, porque Deus chama ele, e agora tem uma responsabilidade de entregar uma mensagem essa que aniquilaria toda a casa de Eli, que estilava, perdi até agora a palavra, anulava totalmente o ministério de Eli e a sua casa.
sabe? Era que é a mesma forma de extinguir Eli por completo. Samuel agora tem essa responsabilidade. E o que é que ele vai fazer? Ele vai deitar, ele vai dormir. Só que ele sabe que no dia seguinte ele tem uma missão maior. Quando se é chamado para algo maior, entenda, está no texto, você vai ler este texto por completo e vai meditar em tudo que eu estou falando aqui. Quando você for de fato ser chamado para algo maior, uma responsabilidade maior, no dia seguinte você vai permanecer fazendo o que você já fazia. O texto deixa claro que no dia seguinte Samuel abre a porta do templo como sempre ele fazia. Todos os dias ele abria a porta do templo. Todos os dias ele cuidava do templo, só que agora ele tem uma missão maior. Ele agora foi chamado por profeta e tem uma mensagem muito importante para entregar. A ponto que ele diz para ele, entrega tudo. Porque se tu não entregar, certamente tu vai ser cobrado por Deus. Agora tem gente, olhe para cá, tem gente que recebe uma promoção, um chamado maior, um cargo eclesiástico maior. Ele agora acha que ele não deve mais fazer aquela função. Só que aquele que é chamado para algo maior, ele vai fazer o que é maior e vai continuar fazendo o que os olhos deles achavam que era pequeno. Porque tem pessoas que acham que abrir a porta do templo é uma obra, um serviço pequeno dentro da casa de Deus. Na casa de Deus não tem serviço pequeno, todo serviço é grande. Independente daquele que abre a porta, daquele que coloca água e daquele que prega a palavra e que ensina a palavra. Não existe serviço maior nem menor, existe responsabilidade maior. E galgando esse espaço, Samuel entendeu que no dia seguinte ele agora é profeta, mas ele vai continuar abrindo a porta do templo. Não é porque você agora é líder que você vai deixar de fazer o serviço de obreiro. Não é porque você agora é dirigente que você vai deixar de fazer aquele serviço que você fazia, de lavar, de passar, de abrir a porta. Perceba e entenda de fato que promoção, cargo, não anula os serviços que você achava que era pequeno, porque eu já falei que não há serviço pequeno dentro da obra de Deus, nem serviço maior do que o outro. Existe a responsabilidade maior. E assim Samuel fez. Ele agora sabia que ele era profeta, mas ele agora continua abrindo a porta do templo. E é esta mensagem que eu quero compartilhar. Não se serve a Deus por conta própria. Não se serve a Deus sem estar mediante e liderado por alguém. Tem muita gente falando o que é que eu vou fazer na igreja. Para que ir na igreja? Está no texto, você precisa ler Bíblia. Parar de ser influenciado pelos modinhas que aparecem aí na internet. É preciso ler, conhecer um pouco. O mínimo que seja, para que você saiba para onde está indo. Para onde você está indo? Para onde estão te levando? Ah, eu não preciso de igreja. Então Samuel não precisava de igreja, Samuel não precisava de estar no templo, não precisava ser entregue no templo. Samuel não precisava ser liderado por Eli. É assim? Não, não é assim que está escrito. Está escrito que ele servia ao Senhor no templo, mediante a Eli, o sacerdote. Agora, perceba aqui uma coisa, quando você vai ler contextos dessa história. Quem é os filhos de Eli? Ófine e Finéias. Esses mesmos estavam se prostituindo dentro do templo. Esse mesmo estava garfando as ofertas, tirando primeiro para ele, para depois dar a sobra para Deus. Samuel está ali dentro desse cenário, vendo tudo isso. E nem tampouco ele se corrompeu, nem tampouco ele parou, nem tampouco ele deixou de fazer o que foi proposto. Ele não ficou olhando daqueles que não faziam e daqueles que faziam errado. É uma coisa muito séria que tem nos dias de hoje, obreiros, que está olhando para quem está do seu lado, para quem erra.
faça o seu. Faça conforme lhe foi determinado. Tem uma história que é muito contada, que um obreiro pede para sair da igreja, fala com o pastor, disse que não estava aguentando ver tanta coisa dentro da igreja, aí Deus dá uma direção para aquele pastor, e o pastor pede para ele, antes de você sair da igreja, pegue um copo de água, encha e dê uma volta em toda essa igreja e pare aqui. E assim fez aquele obreiro. Quando ele passou por toda a igreja, chegou até o pastor perguntou, caiu algum pingo d'água? E aí ele disse não. Por que não caiu? Porque eu estava ligado para que não caísse nenhum pingo d'água na igreja. E aí o pastor disse para ele, você viu alguma coisa quando você estava passeando com esse copo? Ele, não. Por quê? Porque eu estava focado no copo. Então, se você focar em Cristo, você não vai perceber as falhas, os defeitos. Porque para onde você for, existe defeito. E se você sai da onde você está para ir para outro lugar, você está sendo negligente. E eu vou te dizer por quê. Porque é lá que você tem que ver os problemas, identificar e ajudar, tornar esse problema em solução. Mas o que faz muitos? Corre e usa a palavra que Deus mandou eu sair, que Deus está pedindo para que agora eu vá para outro lugar. Deus não falou nada com você, meu irmão. É você que está usando isso para benefício próprio. Então Samuel nos dá a lição clara de como servir ao Senhor no templo. Mediante alguém, ouvindo a voz do seu pastor, entendendo o seu chamado, fazendo o que já fazia, agora com responsabilidade maior. Medita nesta palavra. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 por diante. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1 por diante, você vai meditar e vai entender um pouco dessa lição. Certamente você vai ser um obreiro melhor. Em nome de Jesus, medite nesta palavra.